E aí, pessoal, vamos dar continuidade ao estudo das progressões aritméticas. Na aula de hoje, o que a gente vai trabalhar? Soma dos termos de uma PA. Na aula passada, foi nós trabalhamos a ideia de razão e do termo geral. E hoje, na aula, soma dos termos. É outra fórmula onde a gente vai precisar saber aplicar cada elemento da minha progressão aritmética. Beleza? É uma forma bem simples. E na aula de hoje também, olha só, a gente vai trabalhar com as propriedades. Glauder, tem propriedade? Tem. E um assunto que nós utilizamos no nosso dia a dia, tá bom? Então vamos lá. Soma dos termos de uma PA. Qual é a fórmula? Essa daqui que vocês estão vendo. Sn igual a 1 mais o An, entre parênteses, vezes N dividido para 2. De novo, quem é o A1? É o primeiro termo. Quem é o AN? É o último termo da sua progressão aritmética. Quem é o N? É o número de termos que você vai ter na sua progressão aritmética. Glauder, como é que vai ser questões relacionadas à soma dos termos? Está aqui, ó. Olha o primeiro exemplo. Observe a sequência a seguir. 1, 5, 9, 13, 17 e assim por diante. Cujo último termo é 41. Dessa forma, qual é a soma dos termos? Então vamos lá. Se eu estou sabendo quem é o último termo, que é o 41, primeiro, eu tenho que saber quantos termos ela tem, que é o N. Então, o A1 eu já tenho, que é 1. O AN eu tenho, que vale 41. Quem é o N? Então, o que você pode fazer? Ou você aplica a fórmula do termo geral para descobrir quem é esse N, ou continua a sequência. N já foi até o 17, aí você continua. 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41. Montou a sequência. Show. E agora? Soma todo mundo. Ou aplica a fórmula da soma. Como é a fórmula? Quantos termos eu tenho? 11. Então, esse 11 igual o A1, 1, mais o A11, que é o último termo, 41, vezes 11. 1 mais 41 dá 42, vezes 11, dividido por 2, 231. É a soma de todos. Glauder, eu posso montar a sequência todinha e logo em seguida somar os valores? Pode, fica a teu critério. A fórmula, ela facilita a utilização dela. Mas se você quer ter o trabalho de somar número por número, fica a teu critério também. Certo? Outro exemplo. Se a soma dos termos de uma PA de 28 elementos é 1568, olha só. Eu estou te dando a soma, eu estou te dando o número de elementos e ela possui como último elemento 68. Encontre sua razão. Eita, Glauco, como é que eu vou saber a razão? Vamos lá. Você não tem a soma? Vai substituir a fórmula. S, qual é o S? S28. Na soma dos 28 elementos, então, você vai colocar 1568 igual o A1, eu não sei quem é, mais o 68, vezes 28, dividido para 2. Aí você vai resolver a equação do primeiro grau. Fica, ó, o 2 que está dividindo, passa para o outro lado multiplicando, 3.136, aplico a distributiva, ó, 28 a 1, mais 1904, e a gente descobre que o A1 vale 44. Ó, descobri o A1. E agora, vou descobrir a minha razão. Como é que eu vou descobrir? Termo geral. Ou seja, o último termo, 68, é igual ao primeiro termo, que é o 44, mais 27 R's. Calculando a razão, 8 nonos. Glauco, se tiver fração, sou obrigado a dividir? Não, deixe em fração. Beleza? Então, observe que a soma dos termos, ou você monta a sua progressão aritmética todinha, e depois soma número por número, ou aplica a fórmula da soma. Beleza? Duas maneiras. E vamos lá. Outra coisa que a gente vai ter que trabalhar,
propriedades. Vamos lá. Quais são as propriedades? São 3 propriedades. Primeira, olha só a sequência. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Fez somente até o 14. Cada termo, primeira propriedade. Cada termo, a partir do segundo, é a média aritmética do anterior com o sucessor. Glaudio, não entendi. Olha aqui o exemplo. 2, 4, 6. O 4, se eu somar 6 mais 2 dá 8, dividir para 2, 4. O que é o 6? 4 mais 8 dá 12, dividir para 2, 6. O que é o 12? É 10 mais 14, dividir para 2, 14. Se é uma progressão aritmética, eu tenho entre 3 termos uma média aritmética simples. Eu somo o primeiro e o terceiro e divido para 2, eu tenho um termo central. Segunda propriedade, a soma dos termos equidistantes são iguais. Glaudio, equidistante, como assim? O primeiro, o último, o segundo, o penúltimo, o terceiro com o antepenúltimo. Olha só, 2 mais 14, 16, 4 mais 12, 16, 6 mais 10, 16. Glaudio, o 8? O 8 é termo central, ficou sozinho. Beleza? Então, se tivesse alguém para me somar, seria também um 16, ou outro valor. Beleza? E a terceira propriedade, ela diz que, numa PA, um termo com número ímpar, o termo central, certo? É a média aritmética. Glaudio, olha aqui o exemplo. Se eu pegar 2 mais 14, dá 16. Dividir para 2, 8. 4 mais 12, dá 16. Dividir para 2, 8. 6 mais 10, dá 16. Dividir para 2, 8. Ou seja, numa PA com número ímpar de termos, o termo central é a média aritmética dos extremos. Não me interessa se é o primeiro com o último, ou o segundo com o penúltimo. O central vai ser a média deles. Beleza? Pessoal, PA é um assunto bem simples. Basta você ter a noção do que está acontecendo. Beleza? E hoje em dia, PA, ela é utilizada em quê? Olha só, onde a gente mais utiliza uma PA na matemática financeira. Juro simples. Eita, Glaudio, por que a PA utiliza a noção de juros simples? Ou o juro simples utiliza a noção de PA? Porque o crescimento do juro é num determinado período. E aquele crescimento é constante. É a minha razão. Então, Glaudio, vai ter questões que vai envolver juros simples com PA? A fórmula do juro simples, certo? Tem uma noção, tem uma relação com a fórmula do termo geral da progressão aritmética. Glaudio, como é a fórmula do juro simples? Eu esqueci. Vamos lá. Se for para calcular em relação aos juros, você tem a fórmula do J, juros, é igual a CIT, capital, vezes imposto, vezes o tempo, ou período, certo? E o montante. O que é o montante? É os juros mais o capital. Como é que eu vou fazer esses valores? Você vai aplicar a fórmula, certo? Vai calcular o juro e soma o juro mais o capital. Ou então, se você preferir, você aplica logo esta fórmula aqui, ó. Montante é igual a C vezes 1 mais IN. Um detalhe, o imposto e o tempo, o período, tem que estar na mesma unidade de medida. Se um tiver em mês, o outro tem que estar em mês. Se um tiver em ano, o outro tem que estar em ano. Utiliza sempre a relação. Um ano são 12 meses, um ano tem 2 semestres e assim por diante. Beleza? Cuidado com as definições relacionadas a alguns períodos de tempo, certo? Se for ao dia, depende do mês. Se for ao mês, agora cuidado, para o comércio, certo? Se for relacionado a uma questão envolvendo juros,
Qualquer mês sempre vai estar valendo 30 dias. Beleza? Não me interessa se é janeiro, fevereiro ou março. São 30 dias. Tá bom? Vamos lá, por exemplo. Olha só. Qual é o montante relativo a um capital inicial de R$200, ou seja, eu já tenho um capital que é 200, aplicado a uma taxa de juros 2% ao mês, esse AM ao mês, durante 12 meses. Aplicando a forma direta, ó, montante é igual C vezes 1 mais IN. Então, Glaudo, que é esse IN? Está aqui, ó, C vezes 1 fica C, C vezes IN, CIN. Beleza? Que é um capital? É 200 mais 200 vezes, né, 2%, transforma no número decimal. O que é 2% decimal? 0,02. 0,02 vezes 12. 200 mais. Efetuando essa multiplicação, você encontra 48. E 200 mais 48, R$248. Ou seja, o que ele rendeu de juros foi o que ele passou dos 200, R$48. Tá bom? Na prova, tem alguma questão relacionada a essa? Não. Estou trabalhando somente a fórmula de soma dos termos da PA. Tá bom? S é igual a 1 mais a N, entre parênteses, vezes N dividido para 2. Beleza? Sabe a nomenclatura? Sabe a posição? Aplica a fórmula. Diminui o tempo. Tá bom? Diminui o cálculo. Quanto menos valores você tiver, maior é a chance de você acertar. Agora, se você sentir a vontade de montar toda a sua progressão aritmética e depois somar número por número, faça da maneira que você acha melhor. Tá bom? Então, pessoal, com isso eu estou concluindo o assunto de progressão aritmética. Tá bom? Fique com Deus. Se ficou na dúvida, nos procura, assiste a videoconferência, que lá eu vou estar resolvendo questões. Tá bom? Fique com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal. Até a próxima.